Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Pérolas escondidas. Por que choras? Quando as tempestades da vida nos atacam, ou quando perdemos alguém que amamos, muito nos desesperamos. A vida parece sem sentido. O estresse, a depressão e o desânimo apenas pintam um quadro ainda mais sombrio quanto ao futuro. Nestas horas, faremos bem em ouvir as palavras do nosso Mestre. Dizei a seus discípulos e a Pedro, disseram os anjos. Desde a morte de Cristo, Pedro achava-se sucumbido pelo remorso. A vergonhosa negação do seu Senhor e o olhar de amor e angústia do Salvador achavam-se sempre diante dele. De todos os discípulos, foi o que mais sofreu. Então, a Pedro é dada a certeza de que seu arrependimento foi aceito e que foi perdoado. É mencionado pelo nome. Dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia e ali o vereis. Todos os discípulos haviam abandonado a Jesus, e o chamado agora para se encontrarem com ele inclui a todos. Ele não rejeitou nenhum deles. Quando Maria Madalena lhes disse que viu o Senhor, repetiu o convite para o encontro da Galiléia. Pela terceira vez foi enviada a mensagem. Depois de ter subido ao Pai, Jesus apareceu às mulheres dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. A primeira obra de Cristo depois da sua ressurreição foi convencer os discípulos de seu inalterável amor e terna solicitude por eles. Para dar testemunho de que era o seu Salvador vivo, ele quebrou as cadeias do túmulo e mostrou que não podia mais ser retido pela morte. Para revelar que tinha o mesmo coração de amor de quando andava com eles, apareceu a eles por várias vezes. Queria estreitar ainda mais em torno deles os laços de amor. Ide, dizei a meus irmãos que me encontrem na Galiléia. Ao ouvirem essa combinação feita de maneira tão positiva, os discípulos começaram a pensar nas palavras de Cristo predizendo sua ressurreição. Mesmo então, no entanto, não se alegraram. Não podiam expulsar de si as dúvidas e as perplexidades. Mesmo quando as mulheres declararam ter visto o Senhor, não podiam crer. Na sexta-feira tinham presenciado a morte do Mestre. No domingo seguinte foram privados do seu corpo e eram acusados de ter roubado o corpo de Cristo para enganar o próprio povo. Se desesperavam tentando desfazer as falsas impressões contra eles. Tinham medo da inimizade dos sacerdotes e a raiva do povo. Queriam a presença de Jesus, que sempre os ajudou em toda a perplexidade. Repetiam muitas vezes as palavras: e nós esperávamos que ele fosse remir Israel. Sentindo-se sós e tão cheios de dor, lembraram-se das palavras: se ao madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? Reuniram-se no cenáculo e fecharam as portas com segurança, sabendo que a qualquer momento a sorte de seu amado Mestre poderia ser também a deles mesmos. E todo esse tempo poderiam estar alegrando-se na certeza de um Salvador ressuscitado. No horto, Maria ficou chorando quando Jesus estava ao seu lado. Tão cega tinha os olhos pelas lágrimas que não o reconheceu. E o coração dos discípulos estava tão cheio de pesar que acreditar na mensagem do anjo parecia impossível, e nem nas palavras do próprio Cristo acreditaram. Quantos estão fazendo hoje o mesmo que esses discípulos? Quantos fazem eco do desalentado lamento de Maria? Levaram o Senhor e não sabemos onde o puseram. A quantos se poderiam dirigir as palavras do Senhor? Por que choras? Que buscas? Ele está tão próximo de nós, mas nossos olhos, cegados pelo choro,
não o notam. Fala conosco, mas não entendemos. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou. Mateus 28, 7. Como servos de Deus, convidemos as pessoas a olhar não ao sepulcro de José, fechado com uma grande pedra e selado com o selo romano. Cristo não está ali. Não olhem ao sepulcro vazio. Não se lamentem como os que se acham sem esperança e desamparados. Jesus vive, e porque Ele vive, também viveremos. De corações gratos, com lábios tocados pelo fogo sagrado, entoe de nós o alegre cântico. Cristo ressurgiu. Ele vive para fazer intercessão por nós. Nos apeguemos a essa esperança. Ela irá nos firmar a alma como uma âncora segura e provada. Crede e vereis a glória de Deus. Pense nisso e que Deus seja contigo.